Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, eles estão utilizando a tática do Ministério da Verdade, que é preconizado por George Orwell em sua obra 1984. Ele fala então a respeito do Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, Miniver, em nova fala, eles pretendem modificar, já estão fazendo isso há muito tempo, modificar as palavras, dando a elas novos sentidos, e isso para poder manipular mais facilmente a sua mente, para deixar você também totalmente incapaz de se expressar. O Ministério da Verdade era extraordinariamente diferente de todos os outros objetos à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto branco, cintilante, erguendo-se terraço após terraço, 300 metros de espaço acima. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler, escarvados na parede branca em letras elegantes, os 3 slogans do partido. Um único partido, tá? Então essa é a democracia que os esquerdopatas buscam, um único partido. Ou então, um único partido, como já é aqui, né? Um único partido dividido em vários outros partidos, e cada um deles com uma pauta esquerdista. Do lugar onde Winston estava, mal dava para ler, escarvados na parede branca em letras elegantes, os 3 slogans do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Comentava-se que o Ministério da Verdade continha 3.000 salas acima do nível do solo e ramificações equivalentes abaixo. Em Londres havia somente 3 outros edifícios de aparência e dimensões equivalentes. Ele diz aqui que o Ministério da Verdade é o responsável por notícias, entretenimento, educação e belas artes. Temos hoje especialistas em notícias, que eles dizem o seguinte: você, como é muito burro, não consegue perceber se determinada notícia é verdade ou é manipulação midiática. Então precisamos aí então de analistas de fatos, que eles acham que você precisa disso. Você é muito estúpido para poder discernir qualquer coisa. Aí eles criaram esse Ministério da Verdade, que já existe aqui, pelo menos aqui no Brasil, ou pelo menos aí no que diz respeito a internet, que é hoje o meio de comunicação no mundo inteiro. Eles criaram, portanto, esse Ministério da Verdade, que é responsável por notícias. Eles aqui dizem o que é verdade, ou o que seria verdadeira notícia. Entretenimento deve ser sempre aquele que é previamente aprovado pelo Estado, e que isso se chama censura. Educação, só pode ser ensinado aquilo que for determinado pelo Estado, não pode haver um outro conhecimento ou busca de conhecimento. E belas artes, é justamente aquilo que diz respeito à estética. E nós vivemos hoje nesse mundo fictício, criado aí por esses manipuladores. Vocês já ouviram falar num filme chamado Idiocracia? Idiocracia é uma comédia que se passa num futuro. O filme se passa em 2505, quer dizer, 500 anos depois do ano 2000, à frente do ano 2000, 500 anos, 5 séculos. E é muito engraçado, tá? E muito interessante. Ele fala a respeito da pressão digênica, que os genes das pessoas com menos atributo intelectual, esse gene é um gene dominante, segundo a gente observa no filme, e ele vai sendo passado de geração em geração, tá? Até formar uma sociedade, depois de 5 séculos, totalmente idiotizada. Esse filme é classificado como um filme de humor negro. Já assisti esse filme várias vezes, é muito engraçado. E ele mostra a seguinte situação. Mostra um casal de pessoas muito inteligentes, com QI altíssimo, e eles querem ter filhos. Mas acontece que, por causa da excessiva dedicação às suas carreiras, eles vão adiando esse sonho. Quando acontecer isso, a gente vai ter filho. Eles vão adiando, até que finalmente envelhecem e não conseguem ter filhos.
Eles não conseguem, portanto, passar a educação deles para uma prole. Por outro lado, mostra um vizinho deles, e o cara é um bruto, ele é muito burro, né? Muito estúpido mesmo. Só que o sujeito tem um monte de filho e vai se reproduzindo indiscriminadamente, tá? E as expectativas da sociedade, portanto, que ele quer mostrar lá, que essas expectativas levam os humanos mais inteligentes por optarem não ter filhos, enquanto os menos inteligentes se reproduzem indiscriminadamente, criando gerações que se tornam cada vez mais burras a cada século que passa. Nesse meio tempo, em 2005 mais precisamente, eles pegam um sujeito que é um sujeito considerado comum, ele é bibliotecário do Exército dos Estados Unidos, que é interpretado por Luke Wilson, e ele é selecionado para um experimento de animação suspensa, por ser o indivíduo mais comum de todas as forças armadas dos Estados Unidos. E como eles não encontram uma candidata adequada do próprio exército, eles então contratam uma prostituta chamada Rita. E o cafetão dela chama-se Upgrade. Ele é subornado para permitir que ela participe desse experimento. Mas acontece o seguinte, que o general ou o oficial responsável pelo experimento, ele é preso por ter iniciado a própria rede de prostituição influenciado pelo cafetão de Rita. E por causa disso, esse experimento é totalmente esquecido. Mas em 2505, as câmaras de suspensão de Joe e Rita são desenterradas. Eles então acordam nessa sociedade totalmente virada de cabeça para baixo. E essa geração do ano de 2505, eles não conseguem lidar com nada. Existe uma escassez alimentar justamente porque eles utilizam uma bebida esportiva ou um energético para aguar as plantas, para irrigar as plantas, irrigar as plantações do país. E aí o bibliotecário, interpretado por Luke Wilson, atenta para esse fato, que as plantações devem ser irrigadas com água. Por conta desse detalhe, ele consegue fazer com que as plantas germinem e tudo volte ao normal, né? Pelo menos nesse aspecto. No final ele se transforma em presidente, casa com a prostituta, então ela engravida das 3 crianças mais inteligentes do mundo. Entretanto, essa paridade entre pessoas inteligentes e estúpidas, ela nunca chega a um equilíbrio, porque o vice-presidente, que é um idiota, ele casou com 8 mulheres e vira pai das 32 crianças mais estúpidas do mundo. E eu pergunto para você, estamos ou não vivendo a idiocracia? Porque existe muita coisa acontecendo atualmente para sermos levados à conclusão de que vivemos uma idiocracia. Temos a formatação da mente pela mídia, essa mídia de massa, que ela não permite que você conteste nada. O que nós vemos é uma programação mental de todo gênero, de todo tipo. Vemos aí pessoas que não desejam trabalhar porque querem depender do governo. E essas pessoas não entendem que elas desejam ser beneficiadas, mas isso é uma espécie de controle, pois o preço a ser pago por isso é a própria liberdade. É o que acontece em 1984. Uma sociedade totalmente tutelada por um Estado opressor, por um Big Brother que nem mesmo se sabe que esse sujeito existe, se esse sujeito existe ou não, e até mesmo essa figura faz parte da manipulação, porque o que importa mesmo é o partido. E isso nas sociedades comunistas já ocorre, temos exemplos aí. Então a pessoa não pode ter uma religião apartada do Estado, e isso tem a ver também com aquilo que a palavra de Deus fala a respeito dos anticristos, que há muitos anticristos rodando por aí, né? Nós sabemos disso. E uma coisa que todo anticristo tem, que ele é contra tudo aquilo que se adora ou que se chama Deus.
Ele é contra todo tipo de pensamento religioso, mesmo o pensamento religioso para o lado do mal. Ele é contra tudo aquilo que se adora e se chama Deus. O anticristo é assim. E também os anticristos, que são tipos do anticristo. Por exemplo, o bigodinho da Alemanha é um tipo de um anticristo. O Nero é o tipo de um anticristo. Stalin, tipo de um anticristo. Fidel Castro, tipo de um anticristo. Maduro, tipo de anticristo. São todos tipos do anticristo. Assim como há os tipos sobre Jesus. José é um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Noé, com a arca, né, a construção da arca. A própria arca é um tipo de Cristo, porque mostra ali que o povo de Deus pode se abrigar do mal em Cristo. E os tipos de programação mental que eles utilizam se espraiam pela cultura, que é a programação cultural, porque o pensamento livre se torna então politicamente correto. E a programação cultural decorre dessa construção do politicamente correto, que a pessoa não pode ter um livre pensamento. O pensamento deve ser totalmente uniformizado. Temos a programação no campo da estética, a partir do momento em que o feio se torna bonito. Uma desconstrução daquilo que é belo, daquilo que é estético. E eu diria, a partir do momento em que eles relegam ao ouvido, com L, ouvido, tá? Ou eles deixam de lado a simetria da arte, da verdadeira arte. Aquilo que Deus criou, tudo é simétrico. Então a criação, existe uma simetria na criação. E eles deturpam esse princípio, tá? E esse princípio estético, antissimétrico, ele atinge também os valores e atinge os princípios. Existe também a programação intelectual, onde você deve pensar de acordo com as diretrizes anteriormente dadas a você. Então a burrice se torna então uma qualidade. A ignorância se torna uma qualidade, porque tem o sujeito que diz aí que nunca leu um livro e acha isso bonito. Então ele é incapaz de pegar um livro, ler o livro de forma crítica, tá? Retirando aquelas coisas que são bem interessantes. E aquelas coisas que são interessantes. E vocês sabem que a maioria, ou se não todos os governantes ou os governos totalitários queimaram livros, porque para eles não é admissível a divergência de ideias. E o objetivo disso tudo é tornar as pessoas robotizadas e dóceis para servirem de massa de manobra. Tornar o ser humano, principalmente o ser humano homem, fraco da cabeça e totalmente manipulável. Nós vemos isso hoje ocorrendo também nas eleições do nosso país. Porque o que eu, pelo menos, tenho visto, que nós temos visto aí, é uma fábrica de manipulação de todo tipo pela mídia podre. Qualquer tipo de informação que vá contra essa narrativa oficial é objeto de combate por parte dessa mídia podre. O objetivo deles, portanto, é tentar calar os pensadores independentes, tá? E isso tudo decorre dessa idiocracia, porque muitas pessoas concordam com isso e dão aso, ou dão apoio a esse tipo de atitude antipensamento, alinhada com o Ministério da Verdade. E você tem sido vítima da idiocracia?